Olá, pessoal do GESME. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma mudança profundamente importante no modo como compreendemos o cuidado em saúde. Durante muito tempo, acreditamos que bastava desenvolver a competência técnica e, mais recentemente, também acreditamos que era suficiente ter a competência cultural. Aprender sobre grupos culturais, conhecer crenças, adaptar a nossa comunicação. Mas será que isso é suficiente? No artigo que vou comentar hoje, que tem o título de Repensando a Competência Cultural nas Práticas de Saúde no Brasil. Esse é o título, em que os autores fazem uma crítica a essa lógica. Eles mostram que o problema do cuidado não se resolve apenas aprendendo sobre a cultura do outro. Por quê? Porque pessoas não são protocolos culturais. E talvez este seja o ponto mais profundo dessa discussão. Então, o artigo dialoga e propõe um deslocamento importante da técnica para a relação, que é o título que eu coloco nesse vídeo aqui. Ou seja, não basta perguntar se o profissional é competente culturalmente. É preciso perguntar como ele se posiciona diante da diferença, como ele escuta, como reconhece seus próprios limites, como ele lida com o poder presente na relação clínica. E quando a gente chega nessa pergunta de como ele lida com o poder presente na relação clínica, é aqui que surge um conceito fundamental: a humildade cultural. Uma ideia poderosa de que o cuidado não nasce do domínio sobre o outro, mas da abertura ao outro. Então, neste vídeo, vamos discutir, a partir desse artigo, os limites da competência cultural tradicional ou classicamente entendida, a crítica ao universalismo biomédico, a noção de segurança cultural, de competência estrutural e a passagem de uma clínica da aplicação técnica para uma clínica do encontro. Porque talvez o mais importante desafio da medicina contemporânea não seja apenas saber mais, mas aprender a sustentar a complexidade humana do cuidado. Eu sou a professora Rilva Munhoz e este é um vídeo do GESME, nosso grupo de estudos em semiologia e humanidades médicas. Então, este artigo aqui, que coloco só com a folha de rosto, aqui no slide, repensando a competência cultural nas práticas de saúde do Brasil, por um cuidado culturalmente sensível. Esse é o título com o subtítulo. Esse artigo, para sua leitura, é necessária uma base conceitual, teórica prévia, né? Precisa uma certa maturidade crítica do leitor, porque ele propõe um movimento importante. Eles, né, os autores, não rejeitam a competência cultural, mas demonstram que ela é insuficiente para a realidade brasileira. E avança para uma proposição mais robusta. Defende a transição de competência cultural para cuidado culturalmente sensível, relacional e contextual. O artigo do campo da saúde coletiva
realiza esse movimento e, ao mesmo tempo, ele também é voltado à prática, porque não adota uma posição simplista de rejeição da competência cultural. Ao contrário, os autores reconhecem que a competência cultural representou um avanço importante nas práticas de saúde, porque introduziu uma questão antes invisibilizada pela biomedicina tradicional: a ideia de que diferenças culturais interferem diretamente na produção do cuidado. Isso foi decisivo porque rompeu, ao menos parcialmente, com a falsa noção de neutralidade do cuidado biomédico. Então, o que é o modelo clássico de competência cultural? O que esse modelo trouxe de importante? Historicamente, a competência cultural surge como uma resposta a um problema que é concreto. Desigualdade, aliás, há vários problemas que são complexos. Desigualdade no acesso à saúde, barreiras comunicacionais, baixa adesão à terapêutica, discriminação de populações minorizadas socialmente. E a competência cultural é um modelo que propõe que profissionais de saúde desenvolvam conhecimento sobre culturas, habilidades comunicacionais, sensibilidade às diferenças, adaptação do cuidado. E esse modelo teve mérito por quê? Porque deslocou o foco exclusivamente biológico da clínica e introduziu a dimensão cultural no cuidado. E assim problematizou relações entre saúde e diversidade. Ou seja, a competência cultural foi uma crítica importante ao universalismo biomédico. Por quê? Porque a competência cultural aparece como reação a um modelo biomédico tradicional em que, durante muito tempo, se acreditou que a medicina era universal, neutra e igualmente aplicável a todas as pessoas. O universalismo biomédico parte da ideia de que existe uma forma universal de compreender corpo, doença, sofrimento, tratamento, cura. E nesse modelo, a biomedicina é considerada neutra, científica, objetiva, válida para qualquer sujeito, em qualquer contexto que se apresente. Então, aí há uma separação, aquela dicotomia mente e corpo, e há uma valorização objetiva, da objetividade, né? O objetivo é que predomina na visão do clínico, que busca controle, né, e previsibilidade. Então, o paciente, ele frequentemente é tratado como organismo biológico abstrato e não como um sujeito histórico, cultural, socialmente situado. Então, o modelo biomédico tradicional tende a homogeneizar experiências, porque na lógica universalista, todos os pacientes deveriam passar pelo adoecimento da mesma maneira, compreender a doença do mesmo modo, aderir igualmente aos tratamentos, interpretar sintomas de forma semelhante, aceitar sempre a autoridade biomédica inquestionavelmente, né?
Mas a prática mostra outra realidade. Os pacientes interpretam sofrimento de formas diferentes, utilizam práticas populares tradicionais, têm crenças tradicionais aqui no sentido do saber popular, têm crenças religiosas importantes, possuem experiências culturais diversas, desconfiam das instituições de saúde e das instituições de uma forma geral e resistem a determinadas condutas clínicas. Então, a biomedicina geralmente interpretava, ou ainda interpreta, isso como ignorância, como resistência, como falta de adesão, como irracionalidade. Então, a competência cultural veio romper parcialmente com essa lógica. Esse é o ponto central do artigo. E a competência cultural introduz a ideia de que saúde e doença não são apenas fenômenos biológicos, são também culturais, simbólicos, relacionais. Isso muda profundamente a clínica. Então, o profissional ele passa a reconhecer que as pessoas produzem diferentes significados para o adoecimento. Então, a cultura interfere na experiência da doença. A comunicação influencia o cuidado. O vínculo depende de compreensão mútua. Portanto, a competência cultural afirma algo muito importante. Não existe esse paciente universal. A ideia de uma medicina universal é um dos pilares do modelo biomédico moderno. Ela parte, essa ideia da medicina universal parte da noção de que o conhecimento médico-científico seria objetivo, imparcial, universalmente válido, independentemente de cultura, de história ou de contexto social. Ou seja, a medicina seria capaz de compreender qualquer corpo humano, digamos assim, da mesma maneira em qualquer lugar do mundo. Então, exemplificando de forma simples, a hipertensão seria hipertensão em qualquer lugar do mundo. Diabetes seria diabetes em qualquer lugar, em qualquer cultura. E isso não é completamente falso, claro. A biomedicina produz conhecimentos extremamente importantes sobre anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia. O problema não está em reconhecer a dimensão biológica do corpo. O problema está em acreditar que isso esgota a experiência humana do adoecimento. Então, o universalismo biomédico reduz o adoecimento biológico e, na lógica universalista, a doença é vista principalmente como alteração orgânica objetiva. Então, sintomas são mensurados, sinais são classificados, exames são priorizados. A subjetividade torna-se secundária, né, marginal. O que significa essa neutralidade de que a gente fala? Por exemplo, a medicina não é neutra. A neutralidade aí significa a crença de que o saber biomédico estaria acima da cultura, da política, da história, das relações de poder. Ou seja, o médico seria um observador objetivo e neutro, a ciência falaria por si mesma, a clínica teria essa dimensão principal que é técnica, ou seja, ela seria tecnicamente imparcial e todos deveriam confiar automaticamente na medicina. Todos deveriam interpretar sofrimento segundo a lógica biomédica. E quando isso não acontece, o paciente pode ser visto como resistente, difícil, irracional, não aderente, problemático. E um exemplo importante disso é o paciente que diz, por exemplo, eu acredito que o meu sofrimento é espiritual. Então,
esse é um modelo universalista, que reduz isso ao psicológico ou ao biológico e deslegitima a experiência simbólica. Os símbolos que estão aí estão sendo trazidos pelo paciente. Porque o universalismo invisibiliza diferenças. Ele tende a ignorar a cultura, tende a ignorar território, racismo, desigualdade, religião, religiões, experiências históricas, como se todos ocupassem a mesma posição social diante do cuidado. Mas isso é falso, porque a experiência da doença muda profundamente conforme gênero, raça, classe, contexto social, pertencimento cultural. Então, a competência cultural ela vai surgir como uma crítica a isso. Então, a clínica precisa considerar narrativas, sentidos, valores, experiências de vida, práticas culturais. Então, esse artigo ele aprofunda bastante essa crítica, mais do que eu estou aqui resumindo, porque esses autores mostram que não basta reconhecer diferenças culturais do paciente. É preciso reconhecer que o próprio saber biomédico é situado histórica e politicamente. Isso muda profundamente a nossa posição enquanto médicos. Por quê? Porque nós deixamos de ser observadores neutros e passamos a ser participantes culturais dessa relação clínica. Por isso que a gente fala que a competência cultural precisa ser relacional, precisa ser contextual. Então, a consulta vai se tornar um encontro entre racionalidades, não entre ciência universal versus cultura do paciente, mas entre diferentes modos de produzir sentido sobre corpo, sofrimento e cuidado em saúde. Então, isso também tem uma relação bem importante com a semiologia médica e com a comunicação clínica. Isso dialoga diretamente com o nosso campo, né? A semiologia tradicional busca também universalizar sinais e sintomas, mas a experiência clínica real acaba mostrando que sintomas são narrados culturalmente. A dor, ela é expressa de formas diferentes. Ela recebe significados distintos, é legitimada também desigualmente. Portanto, a escuta clínica precisa ir além da fisiopatologia pura e incluir a experiência vivida do adoecimento. Então, a ideia de uma medicina universal e neutra sustentava, mas ainda temos uma hegemonia do modelo biomédico, então esse modelo sustenta ainda que o conhecimento biomédico, biologicista, seria objetivo e igualmente aplicável a todas as pessoas, independentemente de cultura, história ou contexto social. Então, a crítica contemporânea mostra que essa neutralidade ela é parcial, porque a própria biomedicina também é uma construção histórica e cultural. Então, o corpo pode ser biologicamente universal, mas a experiência da doença nunca é universal. Então, a clínica precisa reconhecer crenças religiosas, práticas tradicionais, valores familiares, experiências comunitárias, diferenças linguísticas e contextos culturais. Então, isso foi revolucionário em determinado momento, quer dizer, historicamente, porque rompeu parcialmente com a ideia de que a biomedicina se bastava sozinha, ou bastava sozinha. Então, veio com a competência cultural o conceito de alteridade na medicina. E esse é um ponto filosófico muito forte,
porque obriga a clínica a reconhecer que o outro não interpreta o mundo necessariamente como o profissional interpreta. Então, a consulta médica deixa de ser simples aplicação técnica e passa a envolver comunicação, interpretação e negociação também de sentidos, porque o universalismo biomédico invisibilizava e ainda invisibiliza diferenças. Então, na prática, o modelo universalista frequentemente desqualificava saberes populares, por exemplo, ignorava a religiosidade, patologizava diferenças culturais, também impunha racionalidade biomédica como a única legítima. Por exemplo, quando o exemplo que eu falei rapidamente antes, o paciente diz: acredito que o meu sofrimento tem dimensão espiritual. Então, é aí o modelo universalista, biomédico, reduzindo ao biológico, ignorando a experiência subjetiva, a subjetividade do paciente, e a competência cultural que passou a reconhecer a importância dos significados culturais do sofrimento. Então, a competência cultural passou a humanizar parcialmente a clínica, porque ela desloca o cuidado do corpo abstrato para o sujeito situado culturalmente. E isso aproxima a medicina da antropologia médica, da comunicação clínica, da fenomenologia, das humanidades médicas, do que tratamos aqui neste nosso canal. Mas esse artigo, eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo. Esse artigo também mostra o limite dessa crítica, porque esse ponto é importante. Embora a competência cultural critique o universalismo biomédico, ela ainda mantém alguns pressupostos biomédicos intactos, como, por exemplo, a centralidade do saber médico, a ideia da adaptação técnica, a posição do profissional como especialista. Portanto, a competência cultural faz esse artigo, né, faz uma crítica importante à competência cultural. Por quê? Porque considera que a competência cultural ainda é parcial. E isso, digamos, promove um avanço para a humildade cultural, a segurança cultural, a competência estrutural, o cuidado relacional e contextualizado, culturalmente sensível. Porque o problema não é apenas reconhecer diferenças, é reconhecer relações de poder, colonialidade, racismo, desigualdade estrutural, historicidade do próprio saber biomédico. Então, essa relação, né, do médico com o paciente, do serviço de saúde com o paciente, vai, digamos, ultrapassar o que o próprio modelo tradicional da competência cultural propõe. Né? Então, porque a gente, como profissionais da saúde, a gente não apenas escuta, né, sobre os sintomas, mas a gente procura compreender os sentidos atribuídos àquele sofrimento. Então, aí o artigo conclui isso claramente, que a competência cultural foi importante porque rompeu parcialmente com a ideia de uma medicina universal e neutra, introduzindo a compreensão de que saúde, doença e cuidado são também experiências culturalmente situadas. Mas, então, onde é que esses autores situam o problema? Então, esse artigo mostra que, apesar de importante, o conceito clássico de competência cultural possui limites teóricos e epistemológicos profundos. E o principal problema está na própria forma como a cultura é compreendida, porque cultura tratada como atributo fixo, né, como acontece nos modelos do modelo biomédico tradicional, né, a cultura aparece geralmente
como homogênea, previsível, estável, associada a grupos específicos. E aí se diz muitas vezes assim, de forma quase como um jargão: pacientes indígenas são assim mesmo. Pacientes nordestinos não aderem ao tratamento. Pacientes religiosos recusam o tratamento. Então, aqui, ultrapassando, indo além do conceito de competência cultural, ocorre digamos assim, um avanço, um deslocamento. Por quê? Porque quando a gente diz esse paciente é assim por causa da sua cultura, ele é assim. A cultura deixa de ser uma experiência viva e relacional e vira uma categoria técnica. Então, o profissional passa a acreditar que se ele aprende sobre tal cultura, ele vai saber atender o paciente daquela cultura. E é exatamente aqui que o artigo realiza sua crítica mais profunda. Por quê? Porque os autores entendem que esse pensamento reduz a singularidade do sujeito, transforma pessoas em tipos culturais, produz como estereótipos sofisticados e essencializa as identidades. E identidade é tudo, né? Aqui no nosso contexto de humanidades médicas. Então, a crítica epistemológica aqui desse artigo é central. Por quê? Porque os autores argumentam que saber sobre culturas é diferente de saber cuidar. Então, esse entendimento desmonta a ideia de que o cuidado pode ser produzido apenas por acúmulo de informação cultural, por obtenção de mais conhecimentos. Então, a cultura precisa passar, né, de uma coisa para a cultura como relação. Então, o texto aqui propõe uma mudança paradigmática, ou seja, antes, cultura como atributo do paciente. Agora, cultura como fenômeno relacional. E isso significa o quê? Significa que a cultura não está dentro do paciente, ela emerge na interação, na comunicação, na negociação de sentidos, nas relações de poder. E a consequência dessa mudança é que o foco deixa de ser como aprender sobre o outro e passa a ser como eu me relaciono com o outro. Então, a questão deixa de ser apenas o paciente é diferente, ele é assim mesmo. E passa a ser o profissional também é culturalmente situado. Ou seja, o saber médico também tem os seus valores, a biomedicina não é neutra, a clínica é atravessada por relações de poder. E o modelo tradicional ignora relações estruturais. Então, esse artigo mostra que a competência cultural clássica, ou tradicionalmente como ela é entendida, geralmente falha em abordar racismo estrutural, desigualdade social, violência institucional, violência simbólica, colonialidade do saber, assimetrias de poder. E isso é crucial no contexto brasileiro, porque no Brasil, diversidade não pode ser separada de desigualdade. Por isso, os autores propõem outra direção. Eles defendem a transição para cuidado culturalmente sensível, relacional e contextual. Essa formulação é muito mais avançada, muito mais sofisticada. O que significa, então, o cuidado culturalmente sensível, que é a proposição dos autores, que de competência cultural se passe para cuidado culturalmente sensível. O que significa esse cuidado culturalmente sensível? Significa reconhecer diferenças, sim, sem reduzir o sujeito a essa diferença. Escutar experiências sem transformar cultura em caricatura.
considerar crenças sem abandonar a singularidade. E também os autores propõem que seja um cuidado culturalmente sensível e relacional também. Esse talvez seja o conceito mais importante. Por quê? O artigo, os autores deslocam o cuidado da técnica para a relação. O cuidado passa a depender de escuta, de negociação, de alteridade, de vínculo, de reconhecimento mútuo. E também a gente falou do contexto, né? Tem que ser contextual. Por que contextual? Porque significa reconhecer que o sofrimento não é apenas individual, ele é atravessado por aquelas questões identitárias, os fatores identitários dos quais falamos tanto na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Raça, gênero, classe, religião, território, exclusão social. Então, o cuidado precisa considerar contexto de vida, experiências de discriminação e barreiras concretas. E aí percebo que esse artigo aproxima-se de uma lógica construtivista. Ao fazer isso, o texto abandona uma visão essencialista da cultura, sai da ideia de culturas fixas e previsíveis e assume que há culturas híbridas, dinâmicas, mutáveis, que as culturas são situadas historicamente. Então, os autores colocam como eixo aí da transformação a humildade cultural que deveria se integrar à competência cultural. Então, os autores introduzem aí essa ideia de humildade cultural, e é aí que ocorre o deslocamento importante que eu mencionei antes, de competência cultural para humildade cultural, ou seja, de saber sobre o outro para aprender com o outro, do domínio para a abertura, da técnica para a relação e da expertise para a autorreflexão. E aí é que nos conduz ao insight que a gente tem ao ler o artigo, que o cuidado não melhora apenas porque o médico estudou culturas. Ele sabe muito sobre culturas. Não. Ele melhora quando o profissional reconhece limites, questiona seus próprios vieses, seus próprios preconceitos, abandona posturas paternalistas ao dizer só eu sei o que é melhor para você, paciente. Quando ele constrói parceria com o paciente e o cuidado, a tomada de decisão é compartilhada. Então, esse texto ele redefine a própria clínica e esse talvez seja o aspecto mais profundo, porque, nesse caso, a clínica deixa de ser a aplicação de técnica e passa a ser encontro entre sujeitos, negociação de sentidos, construção compartilhada de cuidado. É claro que é preciso destacar que o artigo não abandona o conceito nem a prática da competência cultural. E isso é importante frisar. Os autores não dizem competência cultural não serve. O que eles afirmam é que sozinha ela é insuficiente. Por quê? Pode virar até um protocolo, um checklist cultural, pode reforçar estereótipos, pode mascarar desigualdades estruturais. Então, o artigo mostra bem isso, que o problema não é apenas conhecer a cultura do paciente, é reconhecer que o cuidado acontece dentro de relações históricas, sociais e políticas. Que não basta aprender sobre culturas, é preciso aprender a cuidar nessa diferença. Então, tem uma parte em que os autores eles remetem à cultura, à competência cultural, né? A definição clássica de competência cultural de Cross e colaboradores, e ele diz, segundo Cross e colaboradores, trata-se a competência cultural trata-se de um conjunto de habilidades, de conhecimento sobre cultura, de capacidade de adaptar o cuidado. Então, a competência cultural teria o quê?
teria como foco, teria o foco de reconhecer diferenças culturais no paciente. Então, aí os autores iniciam, não é, apresentando aquilo que a gente chama de modelo clássico de competência cultural, que é fortemente influenciado pela formulação de Terry Cross e colaboradores. Também vou colocar aqui a referência de Terry Cross, que é usada pelos autores aqui desse artigo. Então, essa definição ela se tornou muito difundida no campo da saúde e na educação na saúde. E, segundo a perspectiva, como eu antecipei, competência cultural corresponderia a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao profissional oferecer um cuidado respeitoso, efetivo, adaptado às características do paciente. Então, o núcleo dessa definição clássica, a ideia central é relativamente simples. Pessoas de diferentes contextos culturais adoecem de modos diferentes, interpretam sintomas de formas diferentes, utilizam práticas distintas de cuidado, possuem valores e crenças próprios. Logo, o profissional precisa aprender a reconhecer essas diferenças para evitar conflitos e melhorar o cuidado. Então, nesse modelo tradicional da competência cultural, segundo Cross, tem um foco principal, né? E percebam bem isso que é importante. O foco da competência cultural clássica está no paciente, ou seja, o paciente aparece como o diferente, o profissional aparece como aquele que deve aprender sobre essa diferença. E aí a gente entende isso também, que é corroborado pelo modelo clínico do cuidado baseado na pessoa, né? Também. Mas aqui os autores propõem um deslocamento maior, porque no caso de você ter competência cultural, você teria conhecimento cultural, você aprenderia sobre crenças, valores, práticas culturais, modos de viver e compreender saúde e doença. Por exemplo, compreender práticas religiosas e a influência sobre o cuidado em saúde, conhecer sistemas tradicionais de cura, entender hábitos alimentares. E, além dessa questão do conhecimento cultural, o conceito clássico de competência cultural fala em habilidade cultural, que seria a capacidade de aplicar esse conhecimento na prática clínica. Ou seja, adaptando a linguagem, negociando tratamentos, modificando estratégias comunicacionais, construindo vínculo. Então, claro, isso vai resultar em respeito, em não julgamento, em disposição para escutar. Então, isso seria o modelo de competência cultural clássico. E, como eu disse, isso é um avanço importante que aconteceu, né, em relação ao modelo biomédico. Bem, e houve mudanças, né? Houve mudanças, que essa mudança produzida pela competência cultural foi importante, porque obrigou os profissionais de saúde a reconhecer que o paciente não é apenas um corpo biológico, o adoecimento possui significado cultural, a comunicação influencia o diagnóstico e a adesão ao tratamento, e a relação terapêutica depende de compreensão mútua. Mas aí é onde vem o ponto central, o foco do artigo, é que ele começa a problematizar essa definição clássica, né? Eles mostram que, apesar de muito útil e importante, essa definição clássica é insuficiente. Então, eles consideram que o problema está no modo como a cultura é tratada. Na formulação tradicional, a cultura geralmente é algo que o paciente possui, que é estável, é previsível, é ligado a grupos específicos. Então,
Aí é aquela consequência que eu já mencionei. A consequência seria: se eu aprender sobre essa cultura, eu já sei como entender esse paciente. Aí nasce um problema epistemológico, segundo os autores. É um risco de simplificação. Por quê? Porque esse modelo clássico de competência cultural pode gerar essencialismo cultural, estereótipos, generalizações, redução da singularidade, né? Então, a cultura deixa de ser uma experiência viva e vira uma categoria técnica. Então, os autores propõem esse deslocamento, né? Sair da ideia de cultura como um atributo físico para a cultura como processo relacional e contextual. Então, o que muda? Muda o centro da clínica. Se antes era aprender sobre o outro, agora passa a ser aprender a se relacionar com o outro, né? Então, o insight fundamental aí é de que o problema não é apenas a falta de conhecimento sobre as culturas diversas, mas a ausência de escuta qualificada, as relações de poder assimétricas, os vieses implícitos, os nossos próprios preconceitos e a postura paternalista. Então, a competência cultural, segundo os autores, deveria se integrar à humildade cultural, porque a cultura de informação cultural ela não resolve os conflitos. E é preciso passar a envolver a humildade cultural, a autorreflexão, a negociação e a sensibilidade relacional. Então, o foco muda do paciente e da cultura do paciente para a relação. E isso é central porque a pergunta deixa de ser quem é esse paciente culturalmente e passa a ser o que acontece entre nós nessa relação de cuidado em saúde. Portanto, a competência cultural clássica trouxe um avanço importante ao reconhecer a diversidade no cuidado, mas esse artigo demonstra que conhecer culturas não é suficiente, porque o cuidado não acontece entre culturas abstratas, mas entre sujeitos concretos. O desafio não é aprender sobre grupos culturais, é aprender a cuidar sem reduzir pessoas às suas diferenças. E é preciso transformar a cultura, digamos assim, entender a cultura, né? Para que a cultura não vire um manual, a cultura não vire um protocolo cultural. Embora seja, claro, positivo a ideia, a ideia de aprender sobre culturas, de desenvolver habilidades. Isso é ético, isso é inclusivo, isso é sensível, mas os autores aqui desse artigo, eles mostram que existe um problema estrutural oculto nessa lógica. Significa, como eles apontam, transformar a cultura em algo técnico. A cultura passa a ser tratada como objeto que pode ser treinado, um conjunto de informações, um contexto acumulável de conhecimentos, um conteúdo acumulável, algo operacionável pela técnica. Ou seja, a cultura ela vai deixar, nesse caso, de ser experiência humana viva e passar a ser convertida em um instrumento técnico, né? Então, um exemplo implícito dessa lógica seria que o profissional ele vai pensar: eu já aprendi sobre os indígenas, eu sei como os religiosos funcionam, eu já sei como abordar pacientes trans, eu já fui treinado para lidar com essa cultura. Então, a relação deixa de ser um encontro entre duas pessoas, entre sujeitos, e passa a ser a aplicação de um repertório técnico-cultural. Então, é importante, e a interpretação profunda desse artigo, né, é essa questão, né, de que talvez só que com a noção de competência cultural estejamos reforçando estereótipos sofisticados, né? Então, o problema não é só estudar a cultura. O problema não é, digamos assim,
com esse grupo, eu falo assim. Com esse paciente, eu uso essa estratégia. Esse tipo de paciente, ele costuma reagir assim, porque ele é assim, o seu grupo é assim. O cuidado vai deixar de ser construído na relação e passa a ser antecipado. Vai desaparecer a singularidade, o sujeito concreto deixa de ser percebido na sua experiência única, singular. Ele passa a ser interpretado pela categoria cultural a qual pertence. Né? Então, um instante. E aí passa a ser, a cultura precisa deixar de ser fixa, estável. A cultura tem que ser vista como dinâmica, híbrida, relacional. Né? Então, esse é o foco. Sim. Esse é o foco, né? Então, que de cuidado culturalmente sensível, ele não pode ser um checklist, não pode ser uma cartilha, não pode ser um protocolo identitário. Ele precisa ser relacional, precisa ser aberto, negociado, reflexivo. Né? Então, concluindo, o artigo mostra que o maior risco da competência cultural acontece quando o profissional acredita que compreender culturas é suficiente para compreender pessoas. E quando a cultura vira manual, o paciente deixa de ser o outro no encontro, né? Ele vira uma categoria cultural. E a cultura aí passa a ser tratada de forma simplificada. Né? Bem, eu vou colocar aqui a referência agora. E aqui está a referência completa do artigo de Miller e colaboradores, repensando a competência cultural nas práticas de saúde no Brasil, por um cuidado culturalmente sensível. Então, e aí os autores deixam, nesse artigo, eu recomendo que vocês leiam, que a diferença, eles deixam claro, a diferença precisa deixar de ser problema, e essa é uma questão profundamente filosófica, né? Na lógica relacional, a diferença constitui o próprio cuidado. Então, eu acho que é o cerne desse artigo. Foi publicado na revista Saúde e Sociedade, né, que é do portal de periódicos da USP, e que publica trabalhos nessa interface, né, entre ciências sociais e humanas e o campo da saúde. Então, assim finalizo os comentários e os meus insights, né, minha compreensão desse artigo, que é extremamente importante para a nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Até então, até a próxima. Lembrando que a complexidade do cuidado em saúde no Brasil não pode ser reduzida apenas à competência sobre culturas, porque o sofrimento é cultural, é relacional, é histórico, é estrutural e é político. E esse artigo mostra isso, né? Então, cuidar não é aplicar protocolos culturais sobre pessoas, é sustentar encontros humanos em contextos marcados por diferença, poder e desigualdade. Então, até o próximo.